vocês sabem, isso é um evento da Escola de Psicanálise de São Paulo, que vocês viram aquele videozinho super lindo ali. E a gente tem uma proposta de trabalho que, entre várias diretrizes, está em apresentar a psicanálise de um jeito correto, sério, mas acessível. A gente acredita e pratica isso no nosso cotidiano, que psicanálise é alguma coisa, uma ferramenta, uma disciplina científica capaz de transformar vidas, porque ela possibilita uma compreensão sua de você mesmo, e essa compreensão te leva a uma capacidade de atuar diferente na sua realidade. Então eu vou fazer uma apresentação para vocês do que é psicanálise no primeiro momento, e depois eu vou fazer uma leitura de algumas questões da atualidade à luz da psicanálise. Como alguns de vocês já devem saber, psicanálise é uma disciplina que veio à tona em 1900, a partir de um cientista chamado Sigmund Freud, com a publicação de um livro chamado Interpretação dos Sonhos. Alguém aqui já leu? Faz sim ou não? Interpretação dos Sonhos? Agora deixa eu fazer outra pergunta mais interessante. Sabe aqueles livrinhos que aparecem no final do ano com signos e qual vai ser a progressão do seu ano, se você nasceu em tais e quais datas? Alguém já leu daquele? Muito mais, né? Junto com aquele, geralmente tem uns que falam também de interpretação dos sonhos. Aí tem uma lista, geralmente em ordem alfabética, dizendo assim: se você sonhou com... Vou chutar, tá, gente? Eu não li de verdade. Se você sonhou com rosas, é amor. Se você sonhou com alho, é dinheiro, tal. Essas coisas assim, que vocês provavelmente conhecem melhor que eu. Na época do Freud, tinha uma discussão nessa linha, exatamente nessa linha. Existe alguma coisa chamada, reconhecida socialmente como ciência, e existia uma coisa chamada sabedoria popular. Sabedoria popular eu estou representando por causa do livrinho do horóscopo, do livrinho de interpretação dos sonhos. Os médicos olhavam, por exemplo, para um sonho e eles pensavam que aquilo era, na época, a linguajar da época, aquilo era um transtorno elétrico das células cerebrais sem nenhum significado. E o senso comum dizia que tinha sim um significado e atribuía esses significados fixos ao estilo desse que eu estou falando. Sonha com isso, quem quer que sonhe com isso está significando alguma outra coisa. Às vezes de uma realidade interna, às vezes de uma realidade externa. Quando o Freud começa a estudar o funcionamento mental, aí aconteceu uma coisa super interessante que eu gosto muito. O Freud era um pesquisador, trabalhava fazendo experimentações. Só que ele tinha um defeito muito grave, ele era pobre. E como pobre, ele não tinha condições de continuar estudando. Então, ele, para se casar com a Marta, a esposa dele, ele tinha que atuar na clínica para ganhar dinheiro, para sustentar a família. E nisso, para fazer isso, ele começou a atender as pessoas. Quando ele começou a atender, a doença da época era uma doença chamada histeria. A grande questão da histeria é que ela era uma doença física sem uma contraparte física. Então imagina que você fica sem conseguir mexer uma perna. A sua perna não consegue se mexer. Ou então ela está se mexendo desesperadamente sem que você não tenha nenhum controle sobre isso. Isso é uma histeria. Histeria, tecnicamente, não tem nada a ver com aquela coisa de estou gritando, estou fazendo escândalo. O Freud, ele olha para essa doença e se pergunta: como pode essa doença ter acontecido se eu não encontro para ela nenhuma lesão? Se não tenho um músculo lesionado, se não tenho um nervo lesionado, se eu não tenho nenhuma lesão cerebral. Ele vai pesquisando, estudando, experimentando muito com os próprios pacientes e ele percebe que existe alguma coisa na sua vida tão importante quanto os traumas
físicos, que são os traumas psíquicos. Antes do Freud, a gente não usava a palavra trauma para dizer de algum evento emocional. A gente usava a palavra trauma para falar de uma queda, de uma quebra. Trauma é isso. Sabe aquele negócio de traumatismo craniano? Eu muito cedo memorizei isso, porque geralmente quando aparecia que alguém sofreu traumatismo craniano, em 3 dias a pessoa morria. Então, quer dizer que quebrou alguma coisa. O Freud, ele começa a estudar os seus pacientes e ele se dá conta de que essa quebra não é necessariamente física, que existe também uma quebra psíquica. Ou seja, alguma coisa na sua história causa um impacto tão grande quanto uma queda. Eu posso deixar de movimentar a minha perna porque eu caí e lesionei o músculo, ou eu posso deixar de movimentar a minha perna porque, num dado momento da minha existência, e é sempre um momento muito específico, alguém gritou comigo de forma que eu não conseguisse mais me movimentar. O grito e a queda surtem o mesmo efeito, causam o mesmo impacto na minha realidade psicofísica. Outra tradução que o Freud faz a partir dessa leitura muito importante é justamente essa. Existe uma ligação entre o seu organismo e a sua realidade psíquica. Aquilo que você produz como pensamento, aquilo que você crê, aquilo que você sente, não é separado do que você é como realidade corpórea. Na época do Freud, gente, toda a subjetividade estava vinculada com a religiosidade. E a gente está num momento justamente em que ele está tentando romper, os cientistas de maneira geral estão tentando romper com isso, porque a religiosidade vem com a culpa, vem com a proibição aos estudos, tudo aquilo que a gente conhece como sendo histórico dos nossos sistemas religiosos. Então a ciência, de maneira geral, tem uma rejeição muito grande, muito acentuada aos processos de subjetividade. Quando Freud diz que o que você vive como história afeta a sua vida, ele é traduzido primeiro como um charlatão. Como a grande crítica que ele ouvia, que parece que doía muito, é que ele era judeu e que isso era típico de um pensamento judeu. Ele não estava descrevendo uma ciência, mas uma perversão dos judeus. Então, primeiro ponto que eu estou falando para vocês, eu estou dizendo assim, psicanálise é uma disciplina que leva em consideração a sua história afetando o seu organismo. Não é uma coisa, por exemplo, desvinculada do seu corpo, nem com uma subjetividade que exista para fora do seu corpo. É uma relação. A relação entre o seu corpo cria a realidade mental que afeta o seu corpo. É cíclico o movimento psicanalítico. E toda a teoria psicanalítica é para explicar como isso acontece, quando isso acontece e como intervir nesse processo para que ele seja um processo, para que você viva no seu ser íntegro de uma forma satisfatória, saudável, enfim, a gente vai mudando as palavras no decorrer do tempo. Segundo ponto, quando ele começa a estudar isso, então eu estou falando assim, aquilo que você é como corpo afeta a sua realidade psíquica, que afeta o seu corpo. Quando ele começa a estudar isso, ele se dá conta de que não é qualquer momento, não é qualquer história. Isso acontece num momento específico que é o seu momento de formação. Quando você se forma, ou seja, no processo da sua infância, você aprende referenciais de como se relacionar com o seu corpo e com o seu psiquismo. De maneira geral, você guarda esses referenciais durante toda a vida. De outra maneira, você tende a fazer na vida adulta aquilo que você aprendeu a fazer na infância.
O Freud não acredita que nós passamos por longos processos de aprendizado, principalmente pensando em aprendizado psicofísico, emocional. Ele acredita que nós temos um período de formação e os períodos subsequentes costumam a ser confirmações ou negações deste período inicial. Ou seja, o período inicial permanece como referência. Esse período inicial em que eu aprendo como lidar com a minha realidade física e que eu construo minha realidade psíquica, o Freud chama de fases do desenvolvimento infantil, ou vocês talvez conheçam como fases do desenvolvimento da libido. E aí libido é outra palavra na qual eu quero parar um pouquinho. Não precisa responder em voz alta, tá? Contenham-se. Por acaso, vocês podem ir chegando na casa dos seus pais. Eu acho que os pais de hoje estão um pouco mais modernos. Vamos pensar na casa dos seus avós e dizer assim alguma coisa do tipo: pai, nossa, eu tive uma experiência hoje que foi um puta tesão. Pode falar isso em casa? Pode falar tesão em casa abertamente? Na época do Freud, a palavra equivalente a esse tesão que os nossos avós não gostam de ouvir é libido. Libido antes do Freud quer dizer desejo consciente de relação sexual. Eu costumo dizer que é aquele libido usado pela revista Nova. Sabe aqueles manuais? Aumente sua libido. Coloque, sei lá, canela na sua alimentação, que a sua libido vai aumentar muito. Quando essas pessoas estão usando essa palavra libido, elas estão falando desejo consciente de relação sexual. O Freud pega esta palavra, justamente esta palavra, com essa conotação sexual extremamente acentuada e usa para desenvolver um conceito muito importante. Para o Freud, libido transcende o contato sexual e caminha para as relações de prazer. Então, o Freud vai dizer que nós procuramos prazer no nosso desenvolvimento e que essa busca de prazer motiva nosso crescimento, nossa curiosidade e nossa inteligência. Então, primeiro, nós temos um corpo, esse corpo desenvolve subjetividade. E como ele faz isso? Através de um elemento que ele chamou de energia libido. O nome libido na época é encarado como desejo consciente de relação sexual. Ele faz isso de propósito, porque ele quer relacionar os nossos movimentos vitais com a sexualidade. É daí que vem a noção que o Freud se preocupa ou se ocupa bastante de sexo e de atividade sexual. Ele pega alguma coisa que era um termo que era do contato genital e coloca no cotidiano. O Freud começa a dizer para a gente que sexo, primeiro, é mais abrangente do que a gente pensa e, segundo, é muito importante. Eu vou falar um pouquinho sobre isso sem tentar me alongar muito. O que ele pensava, basicamente, gente, era que a energia que os animais convencionais, os outros mamíferos, utilizam para manter a própria sobrevivência e para se reproduzir, nós utilizamos para fazer poesia. Nós somos mamíferos, então nós temos a mesma dinâmica de necessidade vital que a maior parte dos mamíferos, só que nós não nos contentamos em comer. Tão logo a gente começa a comer bem, aí a gente começa a enfeitar o prato. Vocês já repararam? Agora estão na moda os programas de culinária, que aí a gente pega, coloca um tomate em cima e aí o seu arroz com feijão ficou muito mais gostoso só porque ele está mais bonito. Isso é capacidade de subjetivação. É isso que o Freud está descrevendo como sendo a ação da nossa libido. A libido em movimento nos leva a não nos contentarmos simplesmente com a satisfação das nossas necessidades primárias. É isso que eu estou dizendo com fazer poesia. Eu não me contento só em comer ou em ter algum tipo de contato sexual. Eu também quero fazer poesia, fazer música, fazer arranjo floral. Eu quero produzir para além do que parece necessário para a vida convencional, para a vida dos outros animais.
Então, assim, para outro animal, para outro mamífero, a expressão direta da libido faz todo sentido. Nós somos seres capazes de um termo que o Freud utiliza tecnicamente, que é sublimação. Nós somos capazes de desviar essa energia libido para algum outro fazer, que, segundo Freud, constrói a sociedade humana. Com essa história de fases do desenvolvimento infantil, o Freud descobre uma outra coisa. Ele descobre que nem tudo que nós fazemos está sob nosso controle. Existe em mim uma parte minha que é desconhecida para mim. Essa parte minha que é desconhecida para mim, nós chamamos de inconsciente. Inconsciente quer dizer literalmente desconhecido. Então, princípio de negação, com palavra de composição, ciente. Aquele ciente, mesmo ciente de ciência, que os advogados gostam de utilizar. Eu não estou ciente disso. Então, quando é inconsciente, é desconhecido para mim. É normal que as pessoas que estudam alguma disciplina a psicanálise, a psicologia, quando elas ganham intimidade com esse termo, elas têm o hábito de falar alguma coisa assim: eu não quis fazer isso, só se foi o meu inconsciente. Como se o inconsciente fosse um outro que morasse em mim e tivesse vontade própria. Tá péssimo? O que eu faço com isso? Deixa ele pra lá? Que ótimo. Não, gente, olha, dá isso logo para uma psicanalista, hein? Né? Manchou de batom. Tem batom agora. Se vocês não estiverem me ouvindo bem, me peçam para falar um pouco mais alto. Vai ser difícil. Esse não funciona? Esse daqui eu acho que é para outra coisa. Aí vocês vão me pautando, tá? Por favor. Então ele descobriu que nós temos um funcionamento que não depende completamente da nossa vontade. Hoje isso pode parecer um pouquinho senso comum. Nós estamos mais acostumados com a ideia de que eu não controlo tudo em mim. Mas na época da Freud, nós estamos numa época que a gente chama do esplendor da razão. O homem está acreditando que a razão vai controlar tudo, vai tirá-lo das trevas da ignorância e vai levá-lo à luz do conhecimento. Então, alguém chegar e falar: a sua razão é absolutamente secundária e você não tem nenhum controle sobre o que você faz, o que você pensa e o que você sente, foi muito doloroso para a humanidade. A gente diz que a humanidade teve 3 grandes sagas narcísicas. A última dela foi imposta pelo Freud quando ele disse isso: você não tem controle das suas ações. E por que você não tem controle das suas ações? Porque você tem em si um aspecto da sua realidade que é inconsciente. Olha, não é um outro que mora em mim, não é um desconhecido absurdamente distante, é um aspecto meu que eu desconheço. Você pode chegar e dizer para mim alguma coisa minha que eu não sei. Você convive um pouquinho comigo, me observa e faz para mim uma coisa minha que eu não sei. E as outras pessoas vão concordar, vão dizer: Débora, você é assim mesmo. Então, o inconsciente que é meu pode ser evidente para você, mas para mim ele é desconhecido. Então ele não é distante, ele não é ausente, mas é uma parte minha que eu desconheço. Com a existência dessa instância mental, desse tal de inconsciente, o Freud conseguiu explicar por que às vezes eu faço coisas que, pela minha razão, seria mais sensato não fazer. E ele dá uma série de exemplos para isso. Uma hora você está saindo de um lugar e você erra o caminho. Você esquece o nome de uma pessoa que você deveria se lembrar, inclusive porque você a vê com frequência. Você troca nomes, você faz piadas num momento em que era para você ficar absolutamente sério. Por que você faz isso? Segundo Freud, porque você tem
esta parte sua que você ignora, e esta parte sua que você ignora tem uma lógica de comunicação própria. O seu inconsciente é igualmente inteligente, embora ele não siga a razão tradicional. É uma parte de você que você ignora, e justamente porque você ignora, em determinados momentos ele pode decidir se comunicar à revelia de você. Sabe aquela história de você conseguir fazer uma coisa que você tem vontade, mas não pode admitir que tem vontade? Essa é mais ou menos a lógica do inconsciente. Então, deixa eu pensar num exemplo para isso. Vamos supor que eu esteja com muita vontade de encontrar alguém, mas, por motivos, digamos, sociais, não devo me encontrar com essa pessoa. Então, eu tenho uma amiga que eu gosto muito, mas ela brigou com a minha mãe, então não é decente eu querer falar com uma mulher que brigou com a senhora minha mãe, que deve ser a pessoa que mais amo na minha vida. Bom, o que eu vou fazer? Marquei um encontro com a minha mãe, que está me esperando, e aí ao sair de casa, por exemplo, eu derrubo alguma coisa na roupa. Derrubei alguma coisa na roupa, manchei o meu vestido, não posso mais encontrar com a minha mãe. Agora, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ligar para a minha amiga, porque ela é especialista em tirar mancha de vestido. Eu vou fazer alguma coisa que parece desastrada, mas que na verdade vai me levar a fazer aquilo que eu queria fazer, sem que eu possa ser censurada por isso. Essa é a lógica do funcionamento inconsciente. Nos exemplos freudianos, o inconsciente sempre cria imagens mentais ou situações do cotidiano que me levam a fazer alguma coisa que era do campo do meu desejo, mas não podia ser do campo da minha relação social. Eu quero fazer, eu sinto desejo de fazer, mas socialmente eu não devo fazer, senão correndo o risco de alguma censura, de alguma perda grave, de algum prejuízo para o meu estar na realidade. É essa a lógica do inconsciente freudiano. E aí, no decorrer do tempo, esse tipo de funcionamento mental vai gerando em mim uma separação, uma cisão. Em alguns casos, essa cisão fica tão acentuada, essa separação é tão marcante, que eu começo fisicamente, por exemplo, a funcionar de um jeito inesperado. Começa a acontecer uma coisa no meu corpo que eu não consigo controlar. E aí a gente chama isso de sintoma. Quando uma manifestação do inconsciente é agradável, a gente simplesmente não liga para ela. Quando ela é desagradável, a gente chama de doença, de sintoma e tenta tratar. O inconsciente se manifesta todo o tempo, não necessariamente de um jeito doentio, mas nós costumamos prestar mais atenção nele quando ele dá trabalho, quando ele me faz fazer alguma coisa que não necessariamente estava programada dentro da minha lógica social. Você me permite? Tem essa frase dele que eu acho bem interessante. Lê para mim. Eu? Ok. Não somos apenas o que pensamos ser, somos mais. Somos também o que lembramos e aquilo de que nos esquecemos. Somos as palavras que trocamos, os enganos que cometemos, os impulsos a que cedemos sem querer. Sem querer. Os impulsos a que cedemos sem querer. Isso mesmo. Quando ele desenvolve essa dinâmica do inconsciente, ele consegue explicar por que eu tenho uma paralisia na perna, uma paralisia no braço, uma cegueira, sem a qual eu tenho nenhum controle. Ele explica para mim o que está acontecendo. A parte minha que é desconhecida para mim, que provavelmente eu censurei para existir dentro do ambiente social, precisa se manifestar. E essa parte minha, de maneira geral, está relacionada com prazer. Para existir bem em sociedade, eu tenho que restringir os meus prazeres. Não é possível viver em sociedade sem regras.
Não é possível viver em sociedade sem repressões. Hoje em dia, eu acho que desde os anos 70, né, eu sou velha, a gente está num discurso mais ou menos assim, é proibido proibir, não podemos... Eu ouço às vezes de umas pessoas falando assim, a gente não pode reprimir as crianças. Se a gente não reprimir as crianças, elas nunca deixarão de ser crianças, elas serão sempre incapazes de sociabilidade. Se vocês pararem para notar, todos nós estamos aqui dentro de um contrato social. Todos vocês vieram vestidos, para minha surpresa. Isso é excepcional, gente. De maneira geral, vocês não pensam nisso, mas está calor. O calor que está aqui suporta a nudez. Mas não passou, eu acho, e se passou não me contem, pela cabeça de ninguém vir pelado. Por quê? Porque faz parte do nosso contrato social, das regras que nós temos que respeitar, andarmos vestidos. Da mesma forma, faz parte, a gente aprende isso desde pequenininho. Não, você não está com vontade, mas você tem que dizer bom dia à tia fulana. Você tem que agradecer a um presente que você recebeu. Porque sem essas regras de civilidade, a gente se mata. Faz que nem trânsito de São Paulo, atropela, xinga. E aí vai adentrando um pouquinho ao tema do segundo momento, que é essa violência desenfreada justamente por causa dessa maleabilidade das regras. Mas antes de chegar aí, a proposta do Freud foi, sim, para viver em sociedade temos que nos reprimir, não é possível sentir prazer o tempo todo. Aliás, segundo Freud, quando ele observa a sociedade, ele diz que nós abdicamos do prazer em nome da segurança. Quando nós escolhemos viver em sociedade, sei lá, pensando que isso foi uma escolha, no momento que isso aconteceu, nós prazer ficou sendo alguma coisa secundária e nós optamos pela segurança, pelo bem-estar minimamente confortável. No começo desse contrato, eu acho que foi uma questão de sobrevivência. Ou nós vivíamos juntos, ou nós não teríamos condições de fazer par às agruras naturais. Vocês já devem ter pensado sobre isso. A gente não tem garra, a gente enxerga mal, a gente corre pouco e desastradamente. Somos animais inábeis. Nós, como animais, nós somos assim muito mal feitinhos. Mas quando nós estamos em conjunto, nós somos muito poderosos. Juntos nós conseguimos causar grandes transformações no ambiente. Logo, a capacidade de viver em grupo é uma das capacidades fundamentais da nossa sobrevivência. Regular o bem-estar do grupo, então, também é uma capacidade individual de sobrevivência. Como viver bem com você? Reprimindo os meus impulsos, reprimindo minha necessidade de sentir prazer. Vocês, claro, já viveram algum momento em que você sentiu vontade de matar alguém. Se você está aqui agora, livre, gozando de boas condições, provavelmente você não matou. Você conteve esse impulso. Eu tenho certeza que quando você estava imaginando isso, matar essa pessoa que te contrariou, que te frustrou, que te fez raiva, deve ter sido a sensação muito prazerosa. Mas você não pôde fazer. Estou lembrando da cena de um filme. Como é que chamava aquele filme? Foi um filme argentino e ele era feito por enquetes. Relatos Selvagens. E a primeira cena era um cara que juntou todo mundo que tinha feito raiva para ele durante a vida dentro de um avião que ele inclusive ia jogar em cima da casa dos pais. Por isso que chama Relatos Selvagens o negócio. Tipo, vou matar todo mundo que me incomodou. Muito interessante aquele filme. Nós não fazemos isso. Isso é coisa do... A gente faz isso, a gente vai ao cinema, olha e fala, nossa, que interessante fazer.